Olá pessoal, aqui é Fernando, especialista do grupo CRI Soluções Imobiliárias, e hoje estou aqui com meu grande amigo Thiago Alves, do IBGPT, Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário. E aí, Thiagão, obrigado pela tua disponibilidade. Imagina, obrigado vocês aí para tentar desmistificar um pouco aí desse negócio de tributário, reforma tributária, isso tudo que estão querendo fazer conosco, né? Isso mesmo, pessoal. O objetivo dessa conversa aqui é a gente trazer um pouco aí de luz a esse mar de dúvidas que está ocorrendo hoje no cenário nacional em relação à reforma tributária. E, claro, o nosso foco aqui é como a reforma tributária vai impactar, vai afetar o mercado imobiliário. Thiago, conta para nós, ponto principal aí que a reforma tributária vai afetar o mercado imobiliário, o preço dos imóveis, temos alguns clientes preocupados, o que vai acontecer, ninguém está entendendo nada. Fernando, tu já falou de luz é muito pouco, tá uma penumbra. O que se aprovou foi uma base da reforma tributária e agora vem as instruções normativas, ou seja, a regulação, quanto vai ser, quais impostos vão ter, quais são as seletividades, ou seja, ninguém vai pagar igual. Era 2 impostos, agora já são 5, por conta dos seletivos. O que se sabe hoje é que vai aumentar a tributação do imóvel, porque o IVA está aí para 26%, mais ou menos, enquanto se paga hoje 8, 9% de PIS e COFINS. Então, vai ter um acréscimo muito grande nisso daí. Se eu fosse para comprar, eu compraria agora, compraria antes, justamente para não se abalar com esse tipo de modificação de tributação, né? Então, sim, vai mudar, está aprovado, vai ter normativa, vai demorar um pouco, porque ainda está na penumbra, mas a certeza que a gente tem é que vai aumentar, nunca é para baixo. E sabemos então que vai ter de fato essa alteração, mas não sabemos ainda os pormenores, como que será de fato as alíquotas Exatamente, finais. Eu sempre comparo com uma construção, a fundação está pronta, botaram lá embaixo já a perfuratriz, botaram o concreto e o aço, agora é o acabamento, agora é a hora do porcelanato, vamos escolher qual que fica melhor. Então, obviamente, por exemplo, a OAB já entrou com uma ação, um lobby, né, para ter o seu imposto seletivo, porque o serviço vai aumentar bastante, vai sair lá de 9%, 12% para 26%. Então, acredita-se que ainda vai ter muito pano para manga dentro desse quesito de instruções normativas da Receita. Thiago, e todos os imóveis serão afetados ou tem algumas categorias de imóveis em relação a se o imóvel está na planta, se está em construção ou se já é um imóvel pronto? Como funciona? Eu acredito muito que o imóvel já pronto, já comprado, o imóvel mais velho, ele não vai ter tanta alteração. O que vai sofrer mesmo é o da planta. Por quê? Porque a gente sabe que aqui em Balneário Camboriú e na nossa região, o imóvel valoriza muito. Então você compra por um preço X, 100, e você vai vender por 200, 300. Esse valor agregado é que vai ser tributado. Essa diferença do preço que você pagou para o preço que você vai revender. Perfeito, independente se tu tem caixa no imposto de renda, se não tem, vai ser muito alto esse valor. Então, hoje, o que eu falo para um cliente que quer comprar, compre hoje, mas já tem uma estrutura societária para abraçar esse imóvel. Já tem uma administradora de bens, já coloque dentro de uma holding que você tem no teu grupo, já coloque dentro de uma administradora de aluguéis, porque a gente sabe que vai ser muito impactado o imóvel na planta, por isso, compre hoje. Então, a tua orientação para quem está pensando em comprar um imóvel já é fazer uma estrutura jurídica, uma empresa, uma holding, para estar englobando esse imóvel e não comprar na pessoa física, é isso? Perfeito. Isso não hoje, né? Sempre. Eu sempre falo, mesmo que você não tenha bens, já deixa a tua empresa aberta. Por quê? Porque você vai tributar muito menos na empresa do que na pessoa física. E assim também vai ser na reforma tributária. Então, o quanto antes você se preparar, estruturar a tua vida financeira dentro de um patrimônio, né, de uma empresa patrimonial, é o interessante para fazer a compra. E você já tem alguns clientes, Thiago, que estão se movimentando para se prepararem para essa situação? Hoje o IBGPT trabalha muito com assessoria de contadores e advogados, então a gente trabalha com o braço estendido aí para todo mundo, porque essa reforma vai vir para abraçar todo mundo, né? Não só as indústrias, não só a indústria da construção civil. Hoje a gente está muito, vamos dizer assim, preparado para isso. Hoje a gente conta com 15 profissionais só fazendo isso. Dos 15, 5 só trabalham com patrimônio, só com holdings, administradoras de bens, empresas veículo para trabalhar créditos tributários dentro das companhias.
Tiago, e a locação de imóveis, ela também vai sofrer com isso ou não? Sim, inclusive um dos grandes paradigmas aí da instrução normativa, que também tem um lobby muito forte dos proprietários, né, de imóveis, aqueles que locam, é tentar ter alguma coisa mais seletiva, porque se passar do jeito que está, vai mais que dobrar o valor do imposto que é pago hoje. Sobre a locação. Sobre a locação. Então existe aí um grande lobby para tentar diminuir esses valores, né? Ou seja, mais o imposto seletivo dentro dessa cadeia da reforma tributária, mas como eu falei no começo, ainda é uma penumbra. Hoje está mais que 100% que a tributação de locação hoje. E em relação à locação, assim como na compra e venda, também se aplica a questão de você desenvolver uma estrutura jurídica, uma empresa, para estar englobando esse imóvel, ou é diferente da compra e venda, a locação? Aqui a gente, quando uma pessoa nos procura para fazer blindagem patrimonial, obviamente que no Brasil não existe blindagem, existe organização. Uma organização patrimonial é patrimônio de um lado, investimento do outro. Tudo a gente tem que saber qual é a finalidade da compra. Comprei bem e vou vender bem? Investimento. Comprei bem, vou alocar, investimento. Comprei bem, eu quero deixar para minha família, é patrimônio. Então isso tudo a gente tem que entender junto com o cliente quais são assim, as demandas que eles vão criando conosco. E de forma geral, como que tu vê essa reforma tributária? Ela veio para melhorar a condição econômica do país ou ela veio para favorecer apenas uma classe em detrimento de outras, numa visão geral? Vai melhorar muito para o governo. Para o governo vai ser sensacional, porque ele vai conseguir auditar tudo que você faz. Então hoje a gente já tem os mecanismos da Receita, hoje é tudo eletrônico que a gente faz, nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, contábil. Então hoje tudo tem cruzamento de dados. Vai se, vamos dizer, cercar mais ainda o cerco da Receita. Hoje todo mundo que está sonegando, etc., vai cair na malha, e que é o que a gente quer também, né? A gente não quer uma concorrência desleal, mas a reforma tributária veio para romper o paradigma, que a gente fala de reforma tributária há mais de 40 anos. Para simplificar. Vai simplificar, realmente vai simplificar, você vai parar de pagar muito imposto, que a gente fala, são os impostos em cascatas, né? Óbvio que vai continuar igual, mas a reforma vai vir para melhorar o compliance, facilitar a cobrança e o pagamento. Mas, desculpa te falar, e desculpa aí falar para quem nos está assistindo, não vai baixar imposto. No Brasil, nunca vai baixar imposto. Inclusive vai aumentar, e em alguns casos aumentar até dobrar, que é o caso dos prestadores de serviço. Tiago, e qual que seria a tua principal orientação, o ponto principal hoje para quem já quer se preparar, quer antever tudo isso que vai acontecer em relação à reforma tributária focado nos imóveis? Hoje ninguém está ligando. A gente vê que está na reforma tributária, a gente vê que está passando, a gente tem que ver o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, hoje não sei que dia que você vai estar assistindo, mas ontem passou o preâmbulo da instrução normativa. No dia 10, né? No dia 10. De julho. Eles modificaram a legislação 30 minutos antes da votação e passou-se. Então a gente não tem hoje, daqui a pouco a gente vai ter, o entendimento do que foi aprovado. Então, a gente vai ter que ler de novo a normativa que foi aprovada no Congresso ontem, para daí entender. Mas se eu tiver, isso o Thiago Alves, e aí a dica para todo mundo, vou comprar um imóvel hoje, eu já tenho que me antever, eu já tenho que estar com a minha empresa pronta, já tenho que estar com o meu contrato de promessa de compra e venda, nesse caso, adequado a essa reforma, e o valor que eu vou vender isso, né? E mais ou menos estipular pelo histórico. Tem um grande amigo nosso que é o Custódio, que ele faz muito bem isso. Ele trabalha com histórico de valorização. E você vai ver mais ou menos o que você vai acontecer quando você for vender ou vai continuar no teu patrimônio. Perfeito, Thiago. Agradeço mais uma vez aí a tua presença. Espero que eu tenha ajudado. Conversa. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pessoal, até a próxima. Essa foi o bate-papo aí com o Thiago Alves, um dos maiores especialistas aí em direito tributário do Brasil. E deixe seu comentário aí, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida aí, a gente está à disposição para responder.